A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus por mais esse momento que podemos parar nossas atividades no meio da semana, dar uma pausa na correria e meditar na palavra de Deus, sendo edificados naquilo que o Senhor Jesus tem para a sua igreja. Hoje, dentro do projeto Toda a Escritura, nós veremos os capítulos 40 e 41 de Gênesis. 40 e 41 de Gênesis. O nosso tema, o nosso título será José testifica da soberania de Deus na história. José testifica da soberania de Deus na história. Os irmãos estão lembrados que José tinha trabalhado na casa de Potifar e ali foi falsamente acusado de estupro, tentativa de estupro. E essa acusação fez com que ele fosse jogado na prisão, um cárcere especial destinado a presos políticos, mas estava preso. E lá na prisão ele ganhou a confiança do carcereiro e o carcereiro acabou colocando o José como encarregado de uma opção de coisas, inclusive encarregado das demais presos. Ele foi ganhando a confiança do carcereiro no tempo que ficou lá. Por aí você já pensa o seguinte: para uma pessoa ganhar a confiança do carcereiro, quanto tempo ela precisa ficar preso? Isso não é de uma hora para outra. Não foi de repente. A confiança foi sendo conquistada. Já vamos colocar isso daí para a gente ir pensando a esse respeito, porque a gente lê um versículo assim, pula para o outro, tem a impressão que aconteceu logo. Mas não é bem assim, não é? E no capítulo 40 diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Aqui está descrevendo o que aconteceu com o copeiro mor, que é chamado nesse primeiro versículo de mordomo, e nos versículos seguintes é chamado de copeiro-chefe. A palavra hebraica é a mesma para as duas funções. O copeiro mor e o padeiro-chefe. Ou seja, o copeiro era aquela pessoa que era encarregada de provar a comida e o vinho do rei na hora que estava pronto. Principalmente o vinho, as bebidas. Era alguém que estava sempre ali tendo acesso ao rei. Era alguém que fazia parte do entourage, como é que a gente chama assim, das pessoas mais próximas do soberano e com muito acesso a ele, como Neemias, por exemplo, teve depois lá com o rei da Pérsia. E aqui ele ofendeu o rei, né? O rei ficou ofendido, mandou prender. E também o padeiro-chefe, quer dizer, o encarregado da confecção de tudo aquilo que era feito de farinha de trigo, de bolos e pães, etc. Muito bem. Esses dois camaradas foram presos e depois diz assim, que foram detidos lá na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o comandante da guarda os pôs sob o cargo de José para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. O comandante da guarda é o mesmo título que antes tinha sido dado a Potifar. Não fica claro aqui no texto se era Potifar que estava aqui ou se já era outro comandante da guarda. Mas era o mesmo cargo, a mesma função. Ou seja, José já era conhecido do comandante da guarda e agora estava lá preso porque tinha que cumprir prisão por alguma questão protocolar e estava lá. Até esse ponto aqui, José já está lá no Egito há mais de 10 anos. Ele chegou no Egito com cerca de 17 anos, 17 ou 18 anos, e ele assumiu as funções que Faraó designou com 30 anos. Ora, entre os 17, 18 e os 30 anos, transcorreram 12 a 13 anos. Então, aqui não tem quanto tempo ele passou na casa de Potifar. Mas suponhamos que ele passou na casa de Potifar para ganhar a confiança de Potifar uns 2, 3 anos para subir na confiança do Potifar.
o resto do tempo ele passou na prisão. Então ele passou assim 2 ou 3 anos na casa de Potifar e uns 9 ou 10 anos, 8, 9 ou 10 anos na prisão. Ainda jovem ele foi para a prisão, tanto é que mais adiante o copeiro se refere a ele como um jovem hebreu. Então ele chegou lá jovem, muito tempo preso, muito tempo, injustamente. E a fé não arrefeceu. Muito bem. E depois diz que no versículo 5, no versículo 6, vou ler o 6 e o 7, para vocês terem uma ideia, que coisa interessante. E ambos, versículo 5, e ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho na sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam encarcerados. Os dois sonharam. Vindo de José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou José, por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos examinar algumas coisas. Primeiro, o comandante colocou os camaradas lá para que José os servisse. Não foi para que José tomasse conta deles e vigiasse. Eles eram considerados ainda presos importantes. E José estava servindo. Tem uma lição aqui, é que José, ele não esperava as coisas melhorarem para servir. Ah, mas ele serviu porque o carcereiro, o oficial lá do faraó, o comandante da guarda mandou. Não. Note que o comandante da guarda mandou que ele servisse. Mas olhar para os presos e olhar o semblante deles triste e perguntar o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão tristes? Isso aí o comandante da guarda não mandou. Ele foi além daquilo que era a mera obrigação dele. Ele estava servindo espontaneamente. Ele não esperou uma revelação especial, não esperou uma ordem, ele estava lá servindo. E aí diz que ambos sonharam. E aqui a gente tem que parar e lembrar o que é a importância que os sonhos tinham para os egípcios. Os egípcios davam muita importância aos sonhos. Tanto eles quanto os babilônicos. Existe muito material hoje nos museus, no Centro de Pesquisa Arqueológica, dessa época. Por que eles davam tanta importância? Porque o sonho acontece independente da vontade da pessoa. Você está dormindo, você não controla com o que é que vai sonhar. Então, na cabeça desses povos antigos, os sonhos eram uma maneira dos deuses se comunicarem com as pessoas. Então, eles davam muita importância aos sonhos e, principalmente, às interpretações. Tem um antigo documento egípcio com mais de 200 modelos de sonho com seus respectivos significados. Sonhou com um sapo, significa isso. Se forem 3 sapos, significa aquilo. Se for o sapo estiver em cima da cama, significa não sei o quê. Se estiver em cima da mesa, mais de 200 categorias de sonhos diferentes, catalogados. E os magos do Egito estudavam isso daí, para poder interpretar o sonho quando era contado. Não era normal o faraó pedir para interpretarem os sonhos dele, porque o faraó era considerado divino. Então ele tinha um vínculo direto com os deuses. Ele, em princípio, não precisaria que ninguém interpretasse o sonho dele. Mas as outras pessoas do Egito precisavam. A nobreza menor precisava. Então, os magos, sacerdotes, estudavam esses documentos aí. Mas esse não era o caso de José. José não via isso. Não lia isso, ele estava preso lá. Ele recebia a revelação de Deus. Ele interpretava as coisas pelo que Deus tinha dito a ele, não é? Pelo que Deus tinha revelado. E aí, ele vai e pede para contar o sonho. No versículo 8. Note que José tem um discernimento aqui do seu papel profético. Como é que ele ficou sabendo que Deus iria dar revelação para ele? No versículo 8 ele diz assim, ó, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então ele tinha convicção de que Deus ia dar a revelação para ele. Não era caso dele ficar pensando, não, você sonhou com uma escada invertida, então significa que sua vida vai virar de cabeça para baixo. Não, ele estava dependendo de Deus, mas ele tinha discernimento que ele era uma pessoa usada por Deus. Talvez essa não fosse a primeira vez que o José foi usado por Deus. Ninguém é jogado num ponto ministerial assim extremamente importante de uma vez.
Talvez Deus viesse preparando José aos poucos, falando com ele aos poucos, e ele recebendo alguma revelação, associando com coisas do passado. Então Deus estava preparando José, trabalhando na vida de José aqui. E ele disse que eram de Deus as interpretações. Alguns sonhos que José recebeu de Deus eram facilmente compreensíveis, como o que ele teve lá na casa do pai dele. Do céu, o sol e a lua, as estrelas se curvando diante dele, ou o feixe de trigo se curvando diante dele. Era tão fácil a interpretação que os irmãos dele e o pai interpretaram. Mas outros eram mais complicados, como esses que estão aqui. O sonho do copeiro, do padeiro, o próprio sonho de Faraó, o de Nabucodonosor e outros mais. Muito bem. E aí eles contaram para José o sonho deles. O padeiro, o copeiro contou primeiro, né? Espontaneamente. Ele começou a falar lá o sonho, de uma vez. E aí contou lá que ele tinha tido um sonho de uma videira com 3 ramos, e ele pegava as uvas, espremia as uvas, e ele dava para Faraó beber, e Faraó bebia. Então, note, 3 ramos. Na própria literatura egípcia falava que essa coisa significaria 3 dias. Então, até aí não tem mistério nenhum. Né? Porque, só que José não sabia disso, que ele não tinha acesso à literatura egípcia. Estava lá nos livros, como está até hoje. Os livros dos sonhos existem hoje. Estão preservados em papiro. Hoje em dia já está tudo microfilmado, etc. Tem fotos. Mas José interpretou lá 3 dias. E aí o copeiro, ele teve uma ação durante o sonho. Ele pegou as uvas, espremeu as uvas e deu a Faraó, e Faraó bebeu. E o José interpretou. Isso significa que daqui a 3 dias você vai tornar a ter o cargo que tinha. Aí o padeiro, vendo que a interpretação tinha sido boa, que estava tudo bem, se animou. E está escrito que ele, ouvindo aquilo ali, se animou. Vou contar, então a cena assim, eu vou contar o meu também. Note que ele esperou saber como é que ia ser a interpretação, será favorável ou não, para poder falar. Será que isso é indício de uma consciência culpada? Dele ter medo e querer esconder o sonho? E aí ele contou que havia 3 cestos sobre sua cabeça, e no cesto mais de cima, um montão de tipo de pães e bolos. E ali vinham as aves do céu e comiam aquelas coisas todas. E o que quer dizer isso? E aí José deu uma interpretação que não foi favorável. Isso significa que daqui a 3 dias você vai ser levado a julgamento e vai morrer. Vai ser condenado e você vai ser pendurado numa estaca, vai ser colocado pendurado no madeiro. Algumas traduções dizem enforcado, mas podia ter sido empalado também. E as aves do céu vão lhe comer. Volte aí, vá para o versículo 14. Deixa eu fazer um comentário aqui. José, quando contou a interpretação para o copeiro, ele disse o seguinte: olha, rogo-te que sejas bondoso para comigo e fale a meu respeito para Faraó, porque estou preso aqui injustamente, não fiz nada que ofendesse a ninguém. E aí ele se aproveitou para pedir que intercedesse por ele, né? Mas o copeiro não fez isso. É interessante que a palavra que no original, que diz assim, rogo-te que seja bondoso para comigo, é aquela palavrinha que eu menciono aqui de vez em quando, aquela palavrinha importante do hebraico, hesed, que significa demonstração de zelo, de amor por alguém com quem se tem aliança. É a palavra hesed. Ou seja, havia um vínculo entre o copeiro e o José. E o José pediu a ele que se lembrasse disso. Mas o copeiro, depois que foi restaurado lá, se esqueceu de José. Muito bem. Aí tem a interpretação do sonho do padeiro. E no versículo 17 diz assim, que no cesto mais alto lá do sonho do padeiro havia todos os tipos de manjares de arte de padeiro. Havia tudo quanto era tipo de pão naquele cesto lá de cima.
os textos dos hieróglifos que existem no Museu do Egito, eles catalogam, dessa época desse faraó aí, desse povo aí, 38 tipos diferentes de bolos e 57 variedades de pães. Então a arte da panificação era tremendamente desenvolvida no Egito. Eles tinham abundância de trigo, né? Porque muito trigo no Egito, muito trigo. Tanto trigo, quando chegou séculos depois, na época do Império Romano, Roma era abastecida com trigo que ia do Egito. Muito trigo para lá. E as aves do céu comiam aquilo lá, né? Ou seja, as aves do céu estavam comendo lá e o que é que o padeiro fez? Nada. Enquanto o copeiro teve ações, o padeiro não fazia nada. Ou seja, não havia nada de ação dele ali. Ele ia ser morto. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento do faraó, este deu um banquete a todos os seus servos. No meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro reentregou no seu cargo, mas ao padeiro enforcou. O copeiro, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Aí aqui então está escrito que reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro. A expressão no hebraico é: levantou a cabeça do copeiro-chefe e a cabeça do padeiro-chefe. Levantar é um jogo de palavras, aqueles trocadilhos que a gente encontra na Bíblia de vez em quando. Levantar a cabeça no sentido de exaltar, honrar, homenagear, e levantar a cabeça no sentido de enforcar, pendurar, né? Então, uma coisa e outra, mas se cumpriu aquilo que tinha sido anunciado por José. E aí nós entramos no capítulo 41. No capítulo 41 começa assim: passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe que achava-se ele de pé junto ao Nilo. Ou seja, agora Faraó é que vai ter um sonho, não é? E esse sonho, ele vai ter aquele sonho primeiro com as vacas gordas que saíam do Nilo, saíam do rio, e depois vinham as vacas magras e devoravam as vacas gordas. E depois ele acordou assustado com aquilo ali, dormiu de novo, aí teve um segundo sonho, em que tinha essas espigas bonitas, gordinhas, rechonchudas, e aí vinham outras espigas na mesma haste, que tinha, na mesma planta lá, tinha 7 hastes, né? 7 espigas na haste, tinha essas segundo tipo de espiga, ressecadas pelo vento oriental, está escrito aqui, e secas, mirradas, e devoravam aquelas espigas gordas, bonitinhas, que estavam lá. Então vamos agora por partes aqui, vamos examinar os versículos aqui. Primeira coisa, a identidade desse faraó. Quem era esse faraó? Não existe no texto elementos que nos dê base aos estudiosos para estabelecer que faraó era esse. Porque faraó não é um nome de uma pessoa, é um título. É como presidente da república, rei, imperador, czar. Quando se fala assim, não, porque o rei fez isso, mas qual rei? Qual faraó? O nome desse faraó a gente não tem. Porém, pela descrição que é feita da situação aqui, e pela época, parece muito com algo que aconteceu durante a época dos Ixos, em que um povo semita, Ixos, dominou uma parte do Baixo Egito e ficou lá durante alguns séculos. Muito tempo eles ficaram lá. E parece que esse período que os Ixos estavam dominando o Egito, eles ficaram assumindo todas as funções governamentais e toda a liturgia de cargos e tudo aquilo que era normal no Egito. Eles se apossaram do Egito, inclusive dos títulos todos, de todas as coisas, cerimoniais e tudo mais. E por serem semitas e não camitas, eles passaram agora a tolerar outros semitas. Os egípcios originais, eles não se davam bem com as pessoas de outras terras, não toleravam. Mas os Ixos, eles colocaram, durante o tempo que eles estiveram dominando o Egito, eles colocaram muita gente no poder. Porque eram pessoas da mesma, com uma etnia parecida com a deles. E José era um semita, e não um camita como os egípcios, né?
Então pode ser que tenha sido um faraó Ixo, da época dos Ixos lá no Egito. E é interessante a gente notar que no livro de Gênesis, em nenhum lugar, e nem mesmo em Êxodo, no Pentateuco todo, não fala nunca o nome do faraó. Em outros lugares da Bíblia fala o nome dos faraós, mas no Pentateuco não fala. Presume-se que era para evitar mencionar o nome do faraó, porque faraó era um deus, para evitar falar o nome de outros deuses. Então diz só o título dele, mas não fala os nomes. Fala só o título. Isso a gente observa já desde o capítulo 1 de Gênesis. Em Gênesis, quando tem a criação, não fala do sol e da lua. Não fala pelo nome. Por quê? Porque sol e lua eram deuses adorados no Egito, de onde o povo, os primeiros leitores de Gênesis, os primeiros ouvintes estavam vindo. Então só fala o grande lumiar do dia, o lumiar da noite, mas não fala o nome, para evitar avivar na mente das pessoas o nome dos deuses estranhos. Então aqui, talvez seja isso que esteja acontecendo aqui também, no livro de Gênesis, aqui nesse texto, né? Aí no capítulo 41, lá no versículo 6, ele fala do vento oriental que soprou. O vento oriental é o vento que vem do deserto, hoje em dia é chamado de siroco. O siroco é um vento quente, seco, que vem do deserto e resseca tudo. Ele bate na pele, ele resseca tremendamente, né? E aquelas espigas lá estavam ressecadas por causa disso. E Faraó acordou, então, perturbado com aquilo tudo, e mandou chamar os magos e os sábios para adivinharem o sonho dele. O que é que significa isso? Eu tive esse sonho 2 vezes. E os magos não souberam interpretar. Os magos foram um pouco incompetentes, viu? Porque na literatura egípcia de sonho, fala que o sonho repetido significa que os deuses estão decididos a fazer uma determinada coisa. E os magos deu um branco na cabeça deles. Não lembraram disso. Tanto na literatura egípcia quanto na Babilônia. Na literatura babilônica dos sonhos, tem inclusive o caso de um monarca lá, de um rei que sonhou 3 vezes na mesma noite com a mesma coisa. Então, os deuses lá na cultura deles tinham decidido que aquilo ia acontecer. Mas José não estava sabendo nada disso, e os magos lá não associaram uma coisa com a outra. Não, a gente não sabe disso. Aí, versículo 9. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Aí ele agora se lembrou. Agora eu me lembrei do que aconteceu. Me lembrei agora. Eu estava preso quando o senhor estava indignado com a gente, e eu e o padeiro tivemos sonhos na mesma noite, muito perturbadores. E a gente não sabia o que pensar daquilo, nem havia quem interpretasse. E aí um jovem hebreu disse assim: olha, não são de Deus as interpretações? Conte-me o sonho. E nós contamos, e ele disse exatamente o que ia acontecer, que comigo eu ia ser restituído e que o padeiro ia ser executado. E aconteceu exatamente assim. Agora note que ele começa dizendo assim: lembro-me hoje das minhas ofensas. Quer dizer, lembro-me hoje do meu pecado. Lembro-me hoje. E a gente pensa assim: que ingrato, devia ter lembrado logo. Não é verdade? E é. Porém, vamos supor que o copeiro não tivesse sido ingrato, que ele tivesse dito para Faraó logo depois que ele foi restituído: majestade, eu estou de volta no meu cargo aqui, mas eu gostaria que Vossa Excelência soubesse que lá na prisão aconteceu isso, isso e isso. E o jovem pediu para eu lembrar dele. Ele tem muita capacidade, Faraó, ele tem muita capacidade. O que é que ia acontecer? O José seria então convidado para integrar o corpo de magos do Egito, o corpo de intérpretes de sonho do Egito. E aí, quando acontecesse o sonho de Faraó que José interpretasse, a interpretação não seria atribuída a Deus, seria atribuída aos estudos que José teria feito na escola de magos, na biblioteca dos magos. Então, o esquecimento do copeiro também estava sob o controle de Deus, para que o sonho fosse interpretado da maneira certa quando José tivesse condições de dizer: eu recebi essa revelação de Deus, não é de estudo, não é porque está nos livros dos sonhos.
Meus queridos, não existe nada na nossa vida, na vida do servo de Deus, que aconteça por acaso. Seja blasfêmia, seja ingratidão, seja injustiça, acusação. Deus está no controle de tudo, para que os propósitos dele sejam atingidos. Tudo que a gente tem que fazer é prestar atenção em algumas coisas. Algumas a gente não vai saber aqui na Terra, só na eternidade. Mas a gente não precisa saber de tudo. A gente precisa saber quem é que está no controle. Na nossa vida não existe acaso. Tudo sob o controle de Deus. E aí o faraó, então, mandou chamar o José. Mandou chamar o José depressa. Né? E dizem que ele, apressa-te, vamos embora. O sentido no texto bíblico é de pegar com pressa. Mas José disse assim, não, peraí, eu tenho que fazer uma coisa antes de ele chegar lá. Eu tenho que fazer uma coisa. O que é, José? Eu tenho que fazer a barba. Por que fazer a barba? Porque esse era o costume dos egípcios. Os egípcios, eles, você olha, tudo quanto é figura, tudo quanto é coisa, eles não usam barba. Inclusive aqui essas figuras aqui. Os semitas eram que usavam barba, os povos de outros lugares. Os egípcios conservavam o rosto raspado. E José não queria parecer uma pessoa estranha. Ele tinha uma intuição que deveria aparecer lá. E aí ele foi lá para, depois de ter feito a barba. E aí o faraó foi e disse assim, olha, eu estou ouvindo falar que você sabe interpretar sonhos. E aí o José disse assim, no versículo 25, não, o senhor pode contar o sonho, mas a interpretação não é minha, a interpretação é Deus quem dá. Conte o sonho. Aí o faraó contou o sonho duplo. Note que José tinha tido um sonho duplo, lembram? Na casa dos pais dele. O padeiro e o copeiro tiveram uma dupla de sonhos e agora o faraó também tem um sonho duplo. 3 conjuntos de 2. Muito bem. E aí o José respondeu, o sonho de faraó, versículo 25. O sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. E aí ele vai e mostra que os sonhos são, as interpretações provêm de Deus. E ele vai e dá a interpretação. Olha, isso aí é o seguinte, Deus já decidiu o seguinte. 3 vezes ele fala isso. Deus decidiu que vai mandar 7 anos de muita fartura e depois virão 7 anos de escassez, de falta de comida. É isso que esses sonhos significam. E aí ele vai, e no versículo 33 até o 36, ele vai além daquilo que tinha sido pedido. Tinha sido pedido para ele interpretar o sonho. Mas ele agora vai dar pitaco no que o rei, no que o faraó tem que fazer. O que é o que o faraó tem que fazer? No versículo 33 a 36, a gente lê assim. Agora, pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio. Depois ele fala, e administradores. Mais adiante ele fala, e tome a 5ª parte dos frutos da terra. Depois ele fala, ajuntem os administradores todas as colheitas dos anos bons. Ou seja, o José agora não estava mais falando como um mero intérprete de sonhos. Ele tinha se colocado numa posição de conselheiro de Estado. Ele colocou a si próprio na posição de conselheiro de Faraó. Uma ousadia tremenda. Uma ousadia que não teria normalmente cabimento. Mas ele estava sendo dirigido por Deus, não é? Com autoridade tremenda. E aí ele deu 4 sugestões sobre o que é que Faraó deveria fazer. Primeira coisa, designar um funcionário real de altíssimo nível para atuar como gerente nacional da questão. Era isso que, pode dizer assim, um homem ajuizado e sábio. Funcionário de altíssimo nível. Não seria um funcionário qualquer, mas alguém extremamente capacitado. Mas não seria apenas capacitado. Ele teria que estar num nível muito alto, com muita autoridade, porque ele ia lidar com muita gente poderosa, com os produtores. Essa pessoa teria que ter muita autoridade. Não sei quantos de vocês lembram da crise de energia no início dos anos 2000 no Brasil, quando houve 3 anos seguidos de seca e os reservatórios d'água estavam
muito baixa, se falou de apagão, apagão nacional, lembram disso? Muito bem, acabou que não houve o apagão, não é? O que é que aconteceu? Ali, quando a coisa começou a ficar perigosa realmente e tal, o presidente da República, que na época era o Fernando Henrique, ele colocou um cara extremamente capacitado, Pedro Parente, que era o chefe do gabinete civil da presidência da República, colocou o Pedro Parente também como ministro interino das Minas e Energias, e para gerenciar essa questão toda. Ora, o ministro, o secretário civil, o ministro da Casa Civil da Presidência da República é o ministro. E é um ministro de alto nível. É ele que controla a agenda do presidente. É ele que faz o contato com as pessoas do Congresso. É ele que faz a agenda para o presidente fazer viagens e contatos internacionais e nacionais. E aí, então, o presidente da República, lá no Brasil, colocou uma pessoa de altíssimo nível para gerenciar a crise. E o Pedro Parente deu conta do recado. Não houve. O cara conseguiu gerenciar a crise, um funcionário de altíssimo nível. Aqui o José disse assim, procura um camarada desse tipo. Você não tem bola de cristal para olhar adiante no tempo, mas bota um camarada assim. E aí disse assim, depois nomeie também o faraó inspetores para todo o país, ou seja, funcionários também auxiliares. Descentralização administrativa, supervisão descentralizada. Aliás, a supervisão centralizada, mas a execução descentralizada. Não vai ser o camarada de altíssimo nível que vai sair fazendo as coisas por aí. Haverá os inspetores locais, essas pessoas em cada região do Egito. Eles vão executar e o funcionário de altíssimo nível vai coordenar. Depois, criação de um imposto específico para a questão. Não aumente os impostos que já existem. Crie um imposto específico e temporário para a gestão da crise. Um imposto de 20% sobre a produção. Né? Ele colocou 1/5 aqui da produção. E, por fim, a criação de um sistema de celeiros para armazenagem disso tudo e planejamento do consumo na época das vacas magras. É interessante que a expressão vacas gordas e vacas magras é tão conhecida, esse sonho é tão conhecido que hoje em dia até todo mundo usa, né? Ah, estamos passando um tempo de vacas magras, vacas gordas e por aí vai. Então esse foi o conselho do José. Note que o José teve um cuidado tremendo. A gente observa nos versículos 33, 34 e 35 uma expressão que ele usa. Escolha Faraó, faça isso Faraó, debaixo do poder de Faraó. Ou seja, José toma o cuidado de mencionar sempre a autoridade de Faraó e não daquela pessoa que vai ser colocado no cargo de responsabilidade, que José certamente já saberia que era ele, podia intuir que era ele. É muito provável. Mas ele não menciona isso. Não sob o controle desse rapaz aí que vai ser colocado. Não. Tudo debaixo. Ou seja, ele não se exalta. Faraó é que é o manda-chuva. Ele é que é o mandatário, é o soberano. Então, tudo é com o faraó. E ele repete isso 3 vezes nesse texto. Né? O faraó escutou aquilo ali e ficou abismado. E aí no versículo 38 ele diz assim, disse Faraó a seus oficiais, acharíamos porventura homem como esse em quem há o Espírito de Deus? Ora, Faraó percebe imediatamente que a pessoa mais indicada para o cargo era José, era aquela pessoa que estava falando com ele. Era uma pessoa sábia, uma pessoa que tinha discernimento. Ele reconheceu também que havia algo de sobrenatural na vida de José. A expressão em quem há o Espírito de Deus, a gente não pode ter certeza que está se referindo aqui ao Deus do céu, porque a expressão é o Ruá, falando do Ruá, o Espírito, de Elohim, dos deuses, que na Bíblia muitas vezes pode ser traduzido por Deus ou deuses. Pode ser que Faraó estivesse se referindo aos deuses ou ao Deus do José, que José tinha mencionado que a interpretação vinha de Deus. Pode ser que Faraó estivesse se referindo a esse Deus. Mas o fato é que Faraó percebeu que havia algo de sobrenatural na vida de José. Alguma coisa na sabedoria dele, nos conselhos dele, na conduta dele, na história de vida dele,
desde quando estava na prisão, que era alguma coisa sobrenatural. Isso aqui é uma lição para nós também. Nós também precisamos ter vidas em que as pessoas identifiquem alguma coisa de sobrenatural, da presença de Deus na nossa vida. Seja pela conduta santa, pelo linguajar sadio, pelas escolhas que a gente faz, pela forma gentil de tratar as pessoas, pela maneira de não fazer discriminação, pela maneira de dar conselhos sábios, tudo isso apontando para algo que venha de Deus. Que Deus nos abençoe para que a gente esteja conseguindo fazer assim. Aí nos versículos 40 e 41, Faraó diz assim: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Mais adiante ele diz assim: te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Faraó deu a ele uma autoridade tremenda, enorme. Eu já mencionei aqui que outros semitas, durante o governo dos Hicsos, assumiam posições. Então, o que José está assumindo não é algo inédito. É surpreendente a forma assim rápida como aconteceu, mas não é algo assim, não, isso não queria acontecer no Egito. Não, aconteceu várias vezes. Coisa desse tipo está registrado. Mas não assim de uma hora para outra. Aquilo ali foi uma coisa que Deus fez com que acontecesse. E Faraó então começou agora a dizer para ele: vou te dar uma autoridade tremenda. E aí Faraó vai e formaliza isso. Como que ele formaliza? Ele manda fazer uma cerimônia. Durante essa cerimônia, José já estava com a roupa barbeada, o rosto barbeado, melhor dizendo, e aí vai dar a ele um anel, e aqui não é mais aquele anel de pendurar no pescoço, é um anel de colocar na mão, como está no texto, e dá uma corrente de ouro e dá todos os símbolos de autoridade do Egito para José usar. Essa simbologia toda, essa sequência toda está hoje você vê em túmulos, nas paredes das pinturas dos túmulos, como as que tem aqui no Fine Arts e outros museus por aí tem pinturas desse tipo. Você vê essas cerimônias todas como era que acontecia. E o José então agora recebe essa autoridade toda. Aquilo tudo que foi dado a ele, inclusive o anel, significa que aquilo que ele colocasse o anel tinha autoridade de Faraó. Ele estava assinando com a assinatura de Faraó. Uma autoridade tremenda. E aí a gente tem que se perguntar um pouquinho, não é meio estranho que de repente o Faraó confiasse tanto em José? Afinal de contas, ele deu muita autoridade para José, sem José ter comprovado que a interpretação dele era verdadeira. Notaram que o Faraó confiou em José? Sem base nenhuma, a não ser a palavra de José? Por que o Faraó confiou tanto em José? Ele não tinha prova nenhuma. A resposta está em Provérbios, capítulo 21, verso 1. Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, você pega uma corrente de água, se vira para um lado, a água vai toda para aquele lado. Vira para o outro, a água vai toda para o outro lado. Assim é o coração dos governantes na mão de Deus. Deus inclina o coração dos governantes para onde quer. Isso não quer dizer que tudo quanto acontece na terra, Deus está provocando. Mas quando Deus tem um plano, ele faz com que aconteça. Ele é completamente soberano. E ele fez agora, Faraó escutou aquilo ali e acreditou. Acreditou completamente. Deu o anel dele e mais. No versículo 45 a 46, diz que mudou o nome de José, deu um outro nome para ele, Zafanete Peneia. Casou José com Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Por que isso tudo? Para tornar agora José mais aceitável para todos os egípcios. Lembre que ninguém governa contra o povo. Ninguém governa contra o povo. É preciso que o povo aceite ser governado. Seja por vontade própria, seja porque está sendo corrompido, seja por medo, mas quando o povo não quer, não tem governante que vá adiante. E Faraó sabia disso. Faraó sabia disso. E aí ele vai agora, e para tornar José mais aceitável, ele quis fazer José parecer com o egípcio.
vestir roupas de egípcios, ser casado com a egípcio, a esposa de um sacerdote, lá de On, e ter um nome egípcio, tudo para parecer mais com o egípcio. Agora, você nota o seguinte, apesar de ser casado com a filha de um sacerdote, o Potifera, o José não se corrompeu, não mudou de religião, não adotou a religião dele. Tanto é que quando ele deu nome aos filhos dele, ele deu nome aos filhos dele de nomes judaicos, em hebraico, fazendo alusões à sua criação original. E não deu nomes egípcios para os filhos. Mais adiante, ele fala lá para os irmãos dele, foi Deus que me mandou para frente de vocês. Mais adiante, quando ele está perto de morrer, ele diz assim, quando eu morrer, façam que levem meus ossos daqui, não me deixem enterrar daqui, porque Deus vai cumprir a promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Havia questões protocolares de conveniência, mas ele não corrompeu a sua fé. E aí ele colocou o nome dos filhos dele de Manassés e Efraim. Está no capítulo 41, versos 51 e 52. Esses dois nomes significam, respectivamente, esquecer e dar fruto. Tá? A pronúncia deles, Manassés e Efraim, a pronúncia é parecida com esquecer e dar fruto. Por que José colocou esses nomes assim? Veja que a explicação dele está no versículo 52. Manassés, pois, disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai, ou seja, de todo o desgosto que eu passei lá. E ao segundo disse assim, a Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ou seja, esquecer de tudo aquilo que eu passei. Manassés, vou esquecer aquilo tudo. Mas ele esqueceu? Não, não esqueceu. Logo nos capítulos seguintes, você vai ver que José não esqueceu. Ele reencontrou os irmãos dele, fez pegadinha lá, fez bullying com os irmãos, chorou depois e falou coisas lá, e deu gritos tremendos de dor pelo que ele estava passando. Não passou. Mas ele não colocou o nome do filho dele de Manassés? Colocou. Você percebe então que nomes bíblicos têm um significado, mas não tem poder de alterar a realidade. Não tem poder mágico de alterar o que está acontecendo. Esse negócio de colocar o nome de filho ou filha, nome de tal ou qual, porque eu quero que ele aconteça isso, não. Os nomes na Bíblia não têm o sentido de alterar a realidade das pessoas. Tanto é que José depois lembrou. E você não pode dizer que ele era um desviado, né? Pelo contrário, era um homem tremendamente fiel. Muito bem. Vamos aqui, então, encerra-se assim a história de José nessa fase, ele sendo o governador-geral do Egito, né, o grão-vizir, ou primeiro-ministro do Egito. O que é que a gente pode tirar dessa história toda de lições para a nossa vida espiritual, além daquelas que nós já falamos aqui? O que é que a gente pode considerar? A primeira coisa que talvez seja importante a gente mencionar é a questão da visão cristã sobre a questão dos sonhos. Ainda hoje, de vez em quando, a gente encontra alguém que está sonhando por aí. E, algumas vezes, um sonho que a gente percebe que é de Deus, e outras vezes a gente percebe que é sonho de feijoada mal digerida. A pessoa está sonhando demais. O que é que a Bíblia mostra sobre a questão de sonhos? O que é que a gente pode saber? Primeiro, os sonhos têm papel realmente na Bíblia. Deus fala por meio de sonhos. Muitas vezes Deus fala por meio de sonhos. Os sonhos aparecem como revelação profética, como advertência divina, como orientação providencial, antecipação de eventos futuros. Deus fala de muitas maneiras. José, marido de Maria, mãe de Jesus, teve revelação por sonho. Paulo teve revelação por sonho. Jacó teve revelação por sonho, etc. Então, sonhos, às vezes, são revelações divinas. Em segundo lugar, a Bíblia mostra que a interpretação dos sonhos pertence a Deus. A interpretação de um sonho de Deus vem de Deus. E quando Deus dá um sonho, ele quer se comunicar com a pessoa. E Deus não é infradotado. Infradotado quer dizer uma pessoa que tem um QI muito baixo, uma pessoa que não tem uma mente muito saudável. Deus não é retardado. Se eu sou capaz de falar com
você com a irmã, com o irmão, e o irmão, de uma maneira que o irmão me entenda, Deus também é capaz de falar comigo de uma maneira que eu entenda. Então, quando se recebe um sonho de Deus, não é preciso ficar tentando adivinhar, buscar falar com um, falar com o outro. Não. Ore para receber a interpretação. Se for o caso de perguntar a alguém, ore sobre quem seja esse alguém. Não saia consultando A, B e C. Porque a interpretação vem de Deus. E lembre que a interpretação vindo de Deus, ela não faz referência aos detalhes pequenininhos no sonho. Não, o irmão sonhou que estava entrando na igreja, mas as luzes estavam apagadas. Isso quer dizer que o ministério da igreja não está querendo lhe dar o cargo que o irmão está querendo. Mas aí depois, quando o irmão chegou lá, viu que o interruptor estava desligado, aí ele ligou. Então tem alguma coisa que o irmão tem que fazer para que o ministério se abra para o irmão. Não. Não é isso. O irmão sonhou com a luz apagada na igreja, talvez o irmão deva se oferecer para o pastor lá para ajudar na igreja, né? Na manutenção do quadro elétrico. Né? Talvez esteja precisando de auxiliar lá. Vai lá, fala com o pastor para ajudar. Não é ficar tentando adivinhar essas coisas aí. Né? Terceira coisa, a Bíblia também adverte para a gente não confiar demais em sonhos. Como assim? Por exemplo, Deuteronômio 13... diz que quando um profeta, o sonhador, se levantar no meio de ti e anunciar um sinal, um prodígio, tal, que contraria aquilo que foi dito já por Moisés, não ouvirás as palavras desse profeta, o sonhador. Um sonho não pode nunca ir contra a palavra de Deus. Jeremias 23, 28, diz assim, o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Ah, irmão, eu sonhei isso assim, eu acho que é de Deus. Não, irmão, apenas conta como sonho, não diz que é de Deus, não. Porque se você ficar atribuindo a Deus uma coisa que não é de Deus, você vai estar pecando. E o pior, pode levar outra pessoa a pecar. Quem tiver um sonho, conte como sonho. No capítulo 29 de Jeremias, lá na carta que Jeremias escreveu para os exilados na Babilônia, tem um trecho lá da carta que ele diz assim, olha, cuidado com esses sonhadores que ficam, e profetas aí, que ficam tendo sonhos e contando para vocês, ele contando segundo aquilo que vocês querem ouvir. E de fato aparece muito aí no meio do povo de Deus, desde a época do povo de Deus de Israel, sonhadores que ficam tendo sonhos com aquilo que a pessoa gosta de ouvir. Isso é sonho falso. E a Bíblia adverte contra isso. Ou seja, nem todo sonho é revelação, os sonhos podem ser enganosos e a palavra de Deus revelada é que tem prioridade. Tem até um versículo lá em Eclesiastes muito interessante, Eclesiastes 5,3 diz assim, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nécias. Ou seja, a pessoa está muito ocupada com alguma coisa, ela sonha com aquilo. Não é? E, de fato, hoje em dia, a psicologia ela tem vertentes diferentes. Não é? A psicanálise, a psicologia comportamental. A psicanálise diz que os sonhos geralmente são questões de pensamentos que a pessoa não quer ter, recalca lá para o mais íntimo da sua alma, para não pensar naquilo, ou então são dilemas que a pessoa tem, traumas. Isso é a vertente da psicanálise freudiana, né? E a psicologia comportamental diz que o seguinte, o sonho muitas vezes vem por causa de coisas que a pessoa está muito ocupada com aquilo ali. E naquele período que o corpo está em repouso e a pessoa não está pensando em outras coisas, a mente aproveita para reorganizar aquilo que está na cabeça para a pessoa processar de uma maneira sem ela interferir diretamente naquilo. E é por isso que a pessoa, às vezes, quando acorda, diz, ih, rapaz, eu fui dormir preocupado com uma coisa, mas sabe que depois a coisa ficou bem melhor na minha cabeça? Ou seja, isso aí é um mero cumprimento do que está lá em Eclesiastes 5,3. É o desenvolvimento, a psicologia comportamental levando adiante o que está em Eclesiastes. Muito bem. Isso que a Bíblia fala sobre sonho que a gente pode ter como conduta cristã acerca dos sonhos. Segunda lição que eu quero enfatizar aqui é a soberania de Deus na história.
José, ele deu testemunho claro de que Deus é o soberano na história. Ele primeiro falou para o copeiro e para o padeiro. É de Deus as interpretações. Vai acontecer isso, isso e isso. Quando o faraó fala com ele, no capítulo 41, ele fala assim no versículo 25. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. No versículo 28. Deus manifestou a faraó que ele há de fazer. No versículo 35, José diz para Faraó, a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Ou seja, Deus decidiu o curso da história e ele vai fazer com que aconteça. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da vida dos crentes, ele é o Senhor da vida dos descrentes, ele é o Senhor do destino das nações. Ele é o Senhor absoluto sobre tudo. Ele é o grande soberano. Nada escapa ao controle dele. Nada. Terceira lição. Deus governa até mesmo os períodos de esquecimento e injustiça das nossas vidas. José estava lá até o tempo que ele passou preso. Mas, pastor Daniel, 8, 10 anos preso, ele precisava amadurecer para as funções que fosse ocupar no Egito. Ele tinha que ganhar treinamento, convívio. Ele tinha que amadurecer para isso. Ele tinha que ganhar postura, ser um homem de respeito, capacidade. Ele amadureceu bastante e se preparou para aquilo. Depois desses 13 anos, o que é que aconteceu com ele? Deus colocou José com capacidade sobrenatural para interpretar sonhos, sabedoria sobrenatural e capacidade de governo e discernimento. Tudo veio do preparo. Deus estava preparando aquelas coisas todas para a vida de José. Finalmente, eu quero mencionar que a fidelidade do crente nas pequenas coisas nos prepara para responsabilidades maiores. Lá em Zacarias tem assim, quem desprezará o dia das coisas pequenas, dos pequenos começos? Muitas vezes, uma pessoa que de repente tem um discernimento do que é que ela pode fazer para a obra de Deus, já quer começar fazendo aquilo lá. Mas ela não está preparada. Ela precisa começar a se preparar. Isso aconteceu com Davi. Davi começou a frequentar a corte de Saul. Primeiro, Deus o escolheu, ele era pastor de ovelha, completamente despreparado. Ele precisava saber como é que eram as coisas da corte. Então ele foi para a corte. Depois ele precisava se transformar num guerreiro. Ele foi sendo perseguido. Depois ele precisava ganhar a simpatia do povo. Ele teve que integrar tudo isso antes de se tornar rei. Deus foi preparando ele aos pouquinhos. A mesma coisa aconteceu com José, a mesma coisa acontece conosco. Deus nos prepara. Então não se revolte. Lembre que Deus está controlando sua vida. Se você está passando por um período de humilhação, busque o Senhor. Se já passou o período de humilhação, peça a Deus que lhe dê graça para bem desempenhar aquilo para o que Ele lhe preparou. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.